Você já ouviu falar na lei do menor esforço? Deturpada popularmente como sinônimo de preguiça, de enrolação no trabalho, de falta de vontade para fazer as coisas? Pois é, essa lei baseia-se no princípio 80-20, também conhecido como a lei de Pareto, em 1897. E o que quer dizer esse negócio? Na época, analisando essa questão, ele entendeu o seguinte, que 80% da realização no trabalho de uma pessoa vem de 20% do tempo gasto. Ou seja, Vilfredo Pareto, já em meados do século XIX, período no qual ele passou a maior parte da sua vida, ele analisando a economia, por ser economista, percebeu que uma minoria das pessoas daquela época tinha uma riqueza significativa em relação à maioria. Ele percebeu uma forte relação matemática entre os ganhos de um grupo de pessoas e o grupo de outras pessoas. Essa disparidade entre poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Inúmeros pesquisadores se debruçaram em entender como é que funcionava esse princípio de Pareto. E o autor Richard Koch, no livro Princípio 80-20, faz um mapeamento ao longo do século XX das principais ideias e reflexões a respeito desse princípio. Ele considera isso algo muito importante, tanto com uma perspectiva individual na vida da pessoa, quanto uma perspectiva empresarial, uma gestão de uma empresa. Tanto visando a questão do lucro, como visando a questão dos objetivos, da gestão de pessoas e até mesmo na perspectiva de governo. Ele cita o exemplo de caso um empresário constate que 80% do lucro da sua empresa é garantido por 20% dos clientes, não faz sentido focar nos outros 80% dos clientes. Ele chama atenção para você ficar sempre atento e dar bastante atenção àquele 20% da parcela de clientes que garantem 80% do lucro. Assim você vai aonde dá mais resultado, economiza tempo, economiza uma estratégia e consegue dar outros passos. Basicamente a ótica de Pareto é observar o problema e a frequência da ocorrência desses problemas. Tendo esse tipo de olhar, você consegue identificar onde é que você está gastando mais tempo e priorizar esforços, priorizar tempo aonde realmente vai fazer significado agir. Ou seja, 20% das ocorrências trazem 80% dos problemas. Você pode aplicar também o princípio de Pareto na questão da priorização, naquilo que é mais importante. Se você aplicar a sua atenção, seu tempo, a sua energia em 20% daquilo que é prioritário, daquilo que é realmente importante no seu projeto, você vai conseguir 80% do resultado. Por isso, preocupe-se em colocar tempo, energia, gás, tesão, motivação nesses 20%. Encontre o que é prioritário para você, aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua rotina pessoal ou na sua rotina empresarial, seja na gestão da sua equipe, seja na relação produto-consumidor, enfim, encontre os 20% e aposte, injete energia, ânimo e a melhor estratégia nesses 20%. Muito bem, Thiago, eu entendi como é que funciona a lógica do princípio de Pareto, mas como é que eu consigo realmente botar ela em prática, tá? Aí você precisa ter foco, você precisa ter clareza de tudo que você precisa fazer. Você precisa, por exemplo, fazer um checklist de todas as suas atividades, tá? E identificar, você tem 10 atividades para ser feito. Daquelas 10 atividades, quais delas são as mais importantes, que vão me garantir 80% do resultado, a médio e a longo prazo. Agora, daquelas 10, por exemplo, você identificou 3. E dessas 3, qual é a mais importante delas, que vai me garantir 80% dos resultados em primeiro momento? Aí você foca naquela primeira, aí faz a execução daquela tarefa, parte para a segunda, parte para a terceira. Bom, beleza, agora daquelas 80%, ou seja, daquelas outras atividades que sobraram, qual delas é mais importante entre todas? E assim você vai sempre tendo esse raciocínio, levando em consideração a tarefa, a atividade que vai lhe trazer o resultado almejado, aquela que vai te manter nos trilhos, aquela que vai te manter no eixo, sem desviar sua atenção para outras coisas. Para ilustrar melhor esse princípio do Pareto, eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Ó. Se for relacionado ao tempo, 20% do nosso tempo produz 80% do nosso resultado. Se for em relação ao produto, 20% dos produtos produzem 80% do nosso lucro, no caso de uma empresa. Na leitura, 20% do livro contém 80% do conteúdo. Se for no trabalho, 20% do nosso trabalho nos proporciona 80% de satisfação. E por fim, se for na liderança, 20% das pessoas
tomam 80% das decisões. Então, na prática, como é que a gente consegue aplicar essa lei de Pareto na nossa vida, seja numa perspectiva pessoal como na perspectiva profissional? Basicamente, você se pergunta: o que eu estou fazendo hoje é os 20% que vão me garantir 80% do meu resultado? O exemplo que eu posso dar para vocês é a questão de uma equipe de venda, uma equipe de vendedores. Normalmente 20% dos vendedores trazem 80% dos resultados, porque são aqueles que vão realmente com as estratégias certas, com as técnicas de venda certas, são aqueles que identificam as dores, que identificam os problemas daqueles clientes e apresentam de cara com técnicas de persuasão, com técnicas de PNL, enfim, técnicas certeiras de venda para realmente fazer com que aquela pessoa entenda que aquele produto pode solucionar aquele problema. Os outros 80% dos vendedores fazem de qualquer jeito ou não aplicam as técnicas corretas e não têm o resultado desejado. Um outro exemplo também é na questão dos estudos. Aquelas pessoas que conseguem aprovação e nomeação são aquelas em que conseguem focar sua atenção naqueles 20% do conteúdo que vão garantir 80% do resultado na prova. São aquelas pessoas que focam, por exemplo, naquelas questões que têm um peso maior, geralmente português ou legislação, enfim, né? Não ficam perdendo tempo com aquelas questões que são apenas para somar ponto, não são classificatórias, ou aquelas questões, aquele conteúdo que não tem um peso tão grande. A mesma coisa serve se você está estudando para uma prova da faculdade, se você está estudando uma prova na escola. Não importa, você não pode perder tempo estudando 80% daquele conteúdo que provavelmente não vai cair. Você tem que identificar quais são, dentro daquele conteúdo, quais são os 20%. Quais são os tópicos mais importantes e que praticamente resumem todo o conteúdo e foca naqueles 20%. Para te ajudar a entender ainda mais esse conceito do princípio de Pareto, eu sugiro para você aplicar essas duas perguntas na sua vida ou no seu ambiente profissional, tá? Levando em consideração o princípio que os 20%, ou seja, 20% do seu esforço vão te trazer 80% do teu resultado. Quais são as 4 ações mais produtivas que eu devo focar? Quais ações na tua vida pessoal que você deve focar, quais as tarefas, quais os compromissos que você deve ficar 100% focado e que estando presente nesse compromisso, executando essas tarefas vão te garantir uma produtividade maior e vão te garantir o resultado que você deseja. Em seguida, quais são as atividades realmente importantes, aquelas que realmente são significativas e que vão lhe trazer o resultado, que você tem um desempenho acima da média, ou seja, quais são as atividades que realmente são importantes para você e que se você executar você vai ter um desempenho acima da média. Dá uma pausa nesse vídeo agora, aperta o pause aí, pega o papel, pega uma caneta na mão e responde essas perguntas, que eu tenho certeza que você vai identificar aí onde você pode melhorar, onde você pode aplicar melhor a sua escolha com relação ao seu tempo, onde você pode aplicar melhor a execução das suas tarefas. Então dá uma pausa aí que eu espero um pouquinho. Show de bola, parabéns por você ter pausado esse vídeo e ter feito esse exercício. Isso demonstra que você está comprometido com os seus resultados, em melhorar a sua gestão de tempo, em melhorar a sua gestão de tarefas e em direção ao seu alvo, com sede de conquistar o seu sucesso. É muito importante, meu amigo, minha amiga, que você dedique a sua atenção nas tarefas que são dentro daquele bloco dos 20%, porque vão ser essas tarefas que vão garantir o resultado de uma forma mais sólida e de uma forma mais consistente, certo? Concentre-se nisso e nos vemos no próximo vídeo, tratando de produtividade, tratando de mudança de hábito, tratando em ter uma vida melhor e mais significativa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que devem receber esse vídeo, se realmente você gostou, e deixe sua dúvida aqui embaixo que eu farei o possível para responder. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.